Eu costumava sair de casa para fazer alguns passeios ao longo do canal ao lado do meu apartamento. Acenava para os barcos que atravessavam aquele canal e olhava para a beleza dos cisnes. Eu costumava ouvir as crianças rindo no parque. E também costumava comprar algo para um mendigo que morava debaixo da ponte. Eu costumava chamá-lo de Robo Baggins. Ele também costumava se recusar a me dizer seu verdadeiro nome. Sim, essa costumava ser a minha rotina. E tá tudo mais tranquilo, entre aspas, agora. Eu não vejo mais cisnes por aqui há uns 2 anos. As embarcações foram abandonadas e marcadas com um aviso escrito em vermelho preso nas portas. E agora você raramente vê alguém passando pelas ruas. Depois do desaparecimento dos cisnes, a cidade começou a ficar coberta de cartazes de desaparecidos, de cães a gatos e vários outros tipos de animais. Os proprietários encontravam as partes dos seus corpos despejados e jogados atrás das casas ou na rua mesmo. Eu me lembro de uma vez, inclusive, que eu encontrei algumas caudas de raposas na parte de trás do meu apartamento. Naquela época, as chamadas de emergência, sabe, aquelas que informavam que algum lugar está sendo invadido, elas tocavam várias vezes. Por mais cruel que pareça, eu faria qualquer coisa para ouvi-las novamente. A polícia começou a investigar os desaparecimentos que se relacionavam com o sumiço dos cisnes. Eles não puderam concluir o que exatamente os atacou. Os pedaços de animais que eram deixados, na maioria das vezes, eram pequenos demais para identificar quaisquer marcas de dentes ou de garras, de acordo com jornais. As pessoas na cidade começaram a ficar com muito medo de sair à noite, convencidos de que algo poderia ter escapado de algum jardim zoológico. Desde então, eu comecei a ver um monte daqueles caras do controle de animais ao redor da vizinhança. Uma noite, inclusive, há um ano atrás, eu comecei a pensar mais nisso. Sempre houve atropelamentos na cidade, mas estava se tornando algo assustador, pois já havia se tornado comum você ver uma carcaça de esquilo descartada ao caminhar pelo parque, ou penas de aves espalhadas pelo chão e os restos de um pato preso nas árvores. As autoridades nunca culparam um predador quando os cisnes foram todos embora. Antes disso era a culpa das raposas. Agora eles sabem que não é. Eu acho que o que quer que fosse precisaria ter presas bem maiores do que uma raposa. Presas muito maiores. Eu liguei para a polícia no dia seguinte para relatar que Robo Baggins tinha sumido, pois eu não vi na minha caminhada habitual ao longo do canal. Eles disseram que não podiam fazer nada e que talvez ele poderia ter se mudado para outro lugar. Quem poderia culpá-lo? Eu nem sequer sabia seu nome real. Meses passaram e as noites ficaram ainda mais silenciosas. Não havia mais os barulhos dos pássaros para nos fazer acordar de madrugada. Não havia nem mesmo bêbados tropeçando após uma noite de bebedeira. A maioria dos bares e restaurantes fecharam e as pessoas simplesmente não se sentiam mais seguras saindo de casa. A polícia ainda estava investigando, mas eu nunca mais os vi na rua, assim como nunca mais vi qualquer pessoa. Essa cidade está muito solitária nas últimas semanas. Os únicos que permanecem não podem se dar ao luxo de deixar, assim como eu. Eu mal tô cobrindo as contas e não conseguiria bancar uma viagem dessas. Você só vê as pessoas durante o dia e elas sempre estão dentro dos seus carros. Ao pôr do sol não há mais ninguém nas ruas. Todas as cortinas estão fechadas e as pessoas deixam suas luzes apagadas. Eles deixam seu lixo bem longe de casa, mas não tão longe que possa bloquear a passagem ou as ruas. Pela manhã, os sacos estão todos em pedaços. Qualquer coisa comestível neles vai ter desaparecido. As ruas estão cheias de lixo que as pessoas têm jogado na rua e o estado já parou de enviar homens para recolher. Eu telefonei para eles uma vez, mas a única resposta que eu recebi foi: este serviço está suspenso devido à reestruturação de departamentos. Por favor, desculpe-nos o transtorno. Na semana passada eu recebi 2 telefonemas. O primeiro era do meu chefe. Não se preocupe em vir aqui, a gente está fechando a loja. Eu vou tentar deixar o seu último pagamento para você pegá-lo assim que eu puder. Ele fez uma pausa.
Eu vou tentar pagar uma indenização por despedimento também. Por favor, use para sair da cidade. A segunda era do meu senhorio. Ele só deixou uma mensagem de voz. Oi, eu cancelei o débito direto. Não precisa me dar mais dinheiro. Eu me sinto mal em tomá-lo de você. Por favor, é só sair da cidade. Todos nós sabemos o que deveríamos fazer. Talvez se eu tivesse recebido esse dinheiro do meu chefe, eu poderia ter fugido. Não que eu tivesse algum lugar para ir em específico. Apenas sair daqui teria sido bem melhor do que ficar. Eu fiz a minha última caminhada ao longo do canal na terça-feira. Quando eu me aproximei da ponte, eu notei algo na água. Era um pedaço de caixa torácica flutuando dentro d'água. Eu espero que não pertença a quem eu estava pensando, mas eu sabia que era verdade. Eu liguei para a polícia, já sabendo o que ia escutar. O oficial fazendo um rápido relatório sobre o incidente, me dizendo para não tomar conclusões precipitadas, que um oficial ia investigar. Eu sabia que ninguém ia. Eu estava exausta, desgastada, sobrecarregada pelo conhecimento de que nada podia ser feito. Ele nunca sequer me disse o seu verdadeiro nome. Eu estava conversando com meu vizinho ontem, um senhor mais velho. Ele já vivia aqui quando me mudei. Ele estava no mesmo barco que eu, sem amigos, sem família, sem nenhum lugar para ir. Ele até mesmo tentou me convencer a sair. Uma menina bonita como você deveria ir para longe daqui. Não precisa de nenhum dinheiro se é tão bonita assim. De qualquer forma, não havia mais ninguém por aqui para me levar a lugar nenhum agora. Ele tá chegando perto das casas. Eu disse a ele enquanto olhávamos para as nossas janelas do primeiro andar ao longo do canal. Sim. Você escutou os sons que ele faz? Eu nunca ouvi sons parecidos vindo de uma raposa ou texugo. Ele continuou, olhando para fora da janela, balançando a cabeça lentamente. Não, eles não soam assim. Eu olhei para fora da janela. As árvores ao longo da margem do canal tinham arranhões e estavam com os galhos quebrados, como se algo grande tivesse subido lá em cima. Você viu o que aconteceu com a janela do piso térreo? Sim. Ela tinha sido arrancada do quadro, deixando uma grande lacuna estampada na parede. O interior do apartamento tinha sido revirado. Os móveis foram quebrados e tinha sangue, cabelo, pedaços de carne e ossos por toda a sala da frente. Quem morava lá? Suas mãos tremiam enquanto ele falava. Um homem que vivia junto de sua filhinha, lembra? Você foi na casa dele uma vez, quando ele estava doente. Eu não consegui responder. George, meu vizinho disse. Ele se chamava George. Ele fazia um gesto enquanto colocava a mão nas marcas e arranhões que estavam no lugar. Eu ia perguntar por quê, mas pra que se preocupar? Com o que mais? A noite passada foi a pior de todas. Os gritos e uivos que eu ouvi não eram parecidos com nada que eu já tinha ouvido falar. Eu tinha deixado a minha janela aberta, mas com um fechamento cego, porque estava muito quente para dormir. Assim que eu estava prestes a cair no sono, eu ouvi passos pesados e um som de ronco. Eu congelei, apavorada. Eu podia sentir minhas pálpebras descansando para trás do meu crânio, e o meu peito ficou frio. Eu estava realmente com medo. Minhas pernas e braços se retraíram em posição fetal. Então eu esperei de costas para a janela. Depois de alguns minutos, a sala inteira tremeu quando um baque pesado bateu na parede atrás de mim. Um rugido reverberou através de mim, quando um barulho de unhas arranhando algo começou. O som rapidamente se tornou mais pronunciado, mais cruel. A raspagem, rosnando, coçando. Eu fui atrás de explicações menos terríveis para tentar me tranquilizar. Podia ser o vento, ou então as árvores, ou até mesmo a chuva. Poderia ser qualquer coisa, exceto o que era de verdade. É isso, pensei.
Essa é a minha noite. Até pensei por um momento que ele poderia entrar aqui. Eventualmente eu devo ter adormecido. Quando acordei na manhã seguinte, eu esperava que tudo poderia ter sido um sonho, um pesadelo. Então eu fui pra fora pra ver o meu vizinho. A porta estava trancada e ele não respondia. Eu saí pra ver se eu poderia vê-lo através de uma janela. Então eu vi, do lado de fora da minha janela, arranhões, longas cicatrizes debaixo da minha janela. Não pareciam com qualquer outra coisa que eu tinha visto antes. Eu tô com medo neste momento. Não só assustada ou preocupada. Eu tô com muito medo. Eu liguei pra polícia novamente, mas nem sequer havia alguém atendendo. Havia só uma mensagem automática. A delegacia de polícia é incapaz de processar chamadas nesse momento. Aconselhamos os moradores a ficar com a família ou amigos que moram longe, se possível, enquanto investigamos esses eventos. Se isso não for possível, por favor, permaneçam dentro de casa e tranquem suas casas. Evite fazer viagens desnecessárias. Sob nenhuma circunstância, deixe sua casa à noite. Não investigue quaisquer ruídos ou eventos estranhos. Apenas mantenha calma, estamos investigando. Quer saber? Eu tô feliz por não ter visto isso. Eu fico feliz por ter ouvido apenas os arranhões e barulhos. E pegadas de sangue espalhadas no canteiro. Eu tô acostumado a viver com medo agora. Mas eu também não quero viver com pesadelos. Seja lá o que for, tá ficando maior. Como é que algo tão grande pode andar por aí sem que ninguém o veja? Então, aqui estou. Eu tenho certeza de que esse é o meu último dia aqui. E enquanto eu ainda tenho um meio para me comunicar com o mundo externo, eu tô lhe contando tudo isso. Tudo o que aconteceu aqui. Sobre como estava sendo fácil para mim manter minha cabeça na areia e dizer a mim mesma que nada disso estava acontecendo. Mas a verdade é que eu tô presa aqui. Essa provavelmente é a última coisa que alguém vai me ouvir dizer. Então eu dou um aviso. Se você ouvir falar de uma pacata cidade famosa por seus belos canais e cisnes, não vá até lá, pois todos os cisnes já se foram.